Nossa aula, nós vamos trabalhar com a origem do ser humano, né? Continuando, parte 2 vem como os primeiros povoadores da Terra, né? Então, nós vamos trabalhar com a evolução dos hominídeos. Já trabalhamos com o evolucionismo, o criacionismo, agora vamos trabalhar com a evolução dos hominídeos, né? Nós estamos vendo as imagens aí da origem do ser humano. Vamos continuar. Então, os primeiros hominídeos, né? Segundo o evolucionismo, os seres humanos pertencem à ordem dos primatas. Primatas quer dizer início, né? Isso é, mamíferos com capacidade de agarrar objetos, de perceber visualmente a distância em que eles se encontram. Acredita-se que um grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, indivíduos com algumas características humanas, né? Então, nós estamos vendo aí quem eram os hominídeos primatas que deram origem ao hominídeo, né? Os mais antigos fósseis de hominídeos são os australopitecos. Esses hominídeos viveram na África, ao sul do deserto do Saara, né, há cerca de 5,5 milhões de anos e andavam eretos sobre dois pés. Com o tempo, algumas espécies sobreviveram e outras se extinguiram, né, desapareceram. Cerca de 2 milhões de anos atrás surgiu outro grupo mais semelhante aos seres humanos, atuais chamado de Homo, pertence à espécie humana. Nós estamos vendo, né, aí a imagem dos primeiros hominídeos que deram origem, de acordo com Charles Darwin, né, o teórico, então ele deu origem ao ser humano aí. Que são fósseis, nós vimos lá que fósseis, né, falou sobre os fósseis, são vestígios ou restos petrificados dos seres vivos, tanto animais como vegetais que vivem há muito tempo. Um dente, um osso, um pedaço de crânio de um indivíduo que viveu há milhares de anos, né, podem fornecer importantes informações sobre ele e seu grupo. Então, nós estamos vendo fósseis aí, né, de animais, pode ser ossos, dentes, uma folha, né, já petrificada, uma borboleta, qualquer inseto que fique para fazer a pesquisa, isso se chama de fósseis. Quem foi o Homo sapiens, né? O cientista acredita que por ter um cérebro maior que das outras espécies de Homo, né, o Homo sapiens era também mais inteligente. Foi graças à sua inteligência que desenvolveu a fala, além de outras habilidades como costurar, tocar, esculpir, desenhar, etc, né? Então aí nós vimos quais são como foi que desenvolveu as habilidades. Assim conseguiu sobreviver. Cada espécie de hominídeo tem sua história, né? Então, nós estamos vendo a imagem aí dos Homo sapiens sapiens, que deu origem à espécie, o hominídeo, né? E nós estamos vendo a espécie de cada hominídeo. Estamos vendo que do macaco, né, tem o primata, que deu origem aí ao homem. Vamos ver agora o que foi o Homo sapiens sapiens, né? O Homo sapiens sapiens surgiu, por exemplo, cerca de 100 milhões de anos, chegou a conviver com o homem neandertal, que por sua vez desapareceu há cerca de 40 mil anos. Por isso, a maneira exata como teria ocorrido a evolução continua sendo um mistério, né? A gente ainda fala sobre as teorias, mas ainda acha que é um mistério. Com base nas técnicas e nos materiais utilizados pelos nossos ancestrais, o cientista divide a chamada pré-história em dois períodos: o paleolítico, da pedra antiga ou pedra lascada, e o neolítico, da pedra nova ou pedra polida. Polida. Neo significa novo, né? Por isso que fala neolítico, da pedra nova ou polida. Nós estamos vendo, né, as imagens aí do período, né, paleolítico, neolítico e o atual, né, a imagem desse menino tocando sanfona, que foi a herança, né, que teve de tocar, né, a música, o instrumento. Então, nós estamos vendo aí como foi o homem sapiens sapiens. Lá em cima, a pedra lascada, né, que eles faziam, lascava a pedra para fazer seus instrumentos, e lá já era a pedra polida, já foi o neolítico. Eles já poliam a pedra, o instrumento já estava mais atualizado. E aí são os instrumentos que eles fabricavam. O homem de Neandertal, né? Quem foi esse homem que nós falamos lá atrás? O homem de Neandertal foi um homo neandertalense,
na nomenclatura biominal, né? É uma espécie ancestral humana extinta, com o qual o homem moderno conviveu, né? Já se acabou. Era uma espécie de gênero Homo neanderthalensis, que habitou a Europa e alguns lugares do oeste da Ásia há cerca de 230 mil anos, há aproximadamente 29 mil anos atrás. Muito tempo. Os neandertais eram adaptados ao frio, seu cérebro era aproximadamente 10% maiores em volume que os dos humanos modernos. Na média, os neandertais tinham cerca de 1,65 m de altura e eram muito musculosos, né? Seu estilo caracteriza a fabricação de ferramenta de pedra é chamada de cultura musteriense. Quais eram as características desse homem, né? Meio da face projetada para a frente, então no rosto dele aí, crânio alongado para trás, diferente do nosso, ausência de queixo, testa baixa, quase ausente, espaço atrás dos molares e abertura nasal ampla, né? Então, eles eram esse tipo de homem aí, parecido com o ser humano, mas que tinha algumas características diferentes da nossa, né? Crânio maior, voltado para trás, não tinha queixo, então tinha algumas características diferentes da nossa. E essa imagem está representando o homem neandertal. Quando nós trabalhamos na história, né? O que é a história, nós trabalhamos com a linha do tempo. A linha do tempo é essa linha que a gente faz, né? E pode fazer qualquer história, né? Com a linha do tempo. A história do ser humano, a sua história, a minha história, qualquer história. Nós temos a linha do tempo, né? Do surgimento do homem. Então, o surgimento, no início, logo a primeira linha, né, que está dividida em duas, vem o surgimento do gênero humano. Foram 2 milhões de anos antes de Cristo. E as imagens aí, né, dele, pedra polida, pedra... E também nós estamos vendo da pedra lascada, pedra polida, e ali já está eles sedentário, né, a agricultura. Em cima é nômades, que eles ainda viviam mudando de um lugar para outro. Embaixo já está mais diferente, né, que já viviam sedentários, já criavam, já plantavam. Depois vem a invenção da agricultura, 100 mil anos antes de Cristo, né? Já estavam, já a idade do ferro, né? Da agricultura. Depois vem a descoberta dos metais, há 5 mil anos antes de Cristo, né? Nós estamos vendo ele aí já fabricando os metais, né? No fogo, o ferro, o cobre, o bronze. E por último, a invenção da escrita, que foi 3,5 milhões de anos antes de Cristo, né? Então, a invenção da escrita, que hoje nós temos essa bela nesse conhecimento através das escritas, e aí nós estamos vendo quais foram os períodos da linha do tempo, né, antes de Cristo, de 2 milhões até 3,5 mil anos antes de Cristo. Caçadores e coletores, né, se eles trabalhavam com a agricultura, vamos ver como eles eram. O Paleolítico, né, foi um período muito longo da história da humanidade, no qual os homens sobreviveram da caça, da pesca e da coleta de frutos, né, raízes, sementes e folhas. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores, né, eles caçavam e colhiam frutos. Para fazer seus instrumentos de trabalho, os homens do Paleolítico batiam pedras duras e pedras menos resistentes até conseguir os objetos desejados. Pontos de projétil, né? Lanças, machados, pedras cortantes e arpões. E aí nós estamos vendo, né, como era que eles viviam, né, no Paleolítico. Então era só da caça, da pesca, da coleta de frutos, né, raízes e folhas. Lá nós estamos vendo eles, né, caçadores e coletores, lá em cima. E embaixo já aí fazendo seus projéteis com a pedra, né? Eles faziam para caçar, para pescar, para se defender também de animais ferozes. O que significa paleolítico, né? Que a história foi dividida na pré-história, paleolítico e neolítico. Então, paleolítico é um dos períodos em que está dividida a pré-história. Ele é o primeiro, né, dos períodos, sendo comumente compreendidos entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. Paleolítico é também conhecido como Idade da Pedra Lascada, né? Ele só fazia lascar a pedra. Esse nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho.
para usar as pedras como objetos cortantes utilizados para diversas atividades cotidianas, né, do dia a dia. As pessoas desse período batiam uma pedra na outra, geralmente sílex, né, era o tipo da pedra, quartzo e quartzite. Então, era esse tipo de pedra que eles usavam para fazer suas ferramentas. Qual era o objetivo de lascar uma delas? E assim conseguir criar uma lâmina rudimentar, né, fina, utilizada para cortar ou raspar. Com essas pedras podiam construir machados e outros instrumentos. Eram utilizados ainda ossos e dentes de animais como ferramentas, né? E aí as imagens deles fabricando seus instrumentos. Embaixo já o homem, né, pré-histórico com seu machado, sua lança, seu instrumento e já com um animal nas costas que ele matou. Caçadores e coletores continuando. Com as lanças, né, os machados, os arpões, eles abatiam os animais, coletavam frutos e raízes, pescavam e faziam suas roupas, né? Então, é muito interessante como eram os instrumentos dele, tinha muita utilidade. Caçavam animais grandes, como o mamute, né, e perigoso, como o tigre dente de sabre. Estamos vendo eles caçando e pescando. Os homens do Paleolítico eram nômades, isto é, não tinha morada fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de uma região começavam a reduzir, eles se mudavam de uma região para outra em busca de alimentos, né? Por isso que eles eram nômades. E as imagens mostram aí, né, o quanto eles eram produtivos, né, na caça e para se alimentar, né, animais grandes eles matavam com apenas instrumento de pedra ou de dentes, né, ou de ossos de animais. Agora nós vamos chegar ao domínio do fogo, né? Desde muito tempo o ser humano obtinha o fogo mergulhando galhos em incêndios florestais causados por raios. Então, antes deles inventarem o fogo, um raio caía quando eles mergulhavam as folhas secas e aí acendia o seu fogo. Há cerca de 500 mil anos descobriu como produzir o fogo. Uma das técnicas consistia em girar bem depressa um bastão de madeira dura e seca dentro de uma cavidade de madeira. O atrito produzia calor, com o qual se acendia um punhado de gravetos ou palha já deixado por dentro. Eles enchiam de palha uma madeira oca e fazia o atrito e ali atingia o fogo. A outra técnica era bater uma pedra contra a outra para conseguir a faísca que pode produzir o fogo, né? Até hoje ainda dá para produzir o fogo, né? Batendo uma pedra na outra. Então, essas duas técnicas que eles usavam, né, para produzir o fogo, né? E com o domínio do fogo, a vida dos seres humanos mudou muito, né? Tornou-se possível sobreviver em regiões geladas, ter a luz à noite, afugentar animais, cozinhar os alimentos, cozida a carne tornava-se mais saborosa e de fácil digestação. Então, toda essa utilidade aí, né, depois da descoberta do fogo, eles foi assim muito útil, né? Que até hoje fala que foi a maior descoberta do ser humano foi a descoberta do fogo. Eles eram também, quando passaram a ser sedentários, eles passaram a ser agricultores e pastores, né? No período neolítico, já o novo, os humanos passaram a polir a pedra, aumentando com isso a eficiência e a durabilidade de suas ferramentas e armas, né? Então, entre as grandes conquistas desse período estão a agricultura, que a gente tem até hoje, e a domesticação de animais, né? Que eles pegavam os animais ferozes e domesticavam. Por isso, os grupos humanos daqueles tempos ficaram conhecidos como agricultores e coletores, né? Além deles trabalharem na agricultura plantando, eles ainda colhiam os frutos para sobreviver. E as imagens mostram aí, né, no Neolítico, nesse novo período, mais novo do que o Paleolítico, eles já com animais domesticados, a cabra, né, o cachorro. Lá em cima também tem animais ferozes que eles também conseguiam domesticar. E além de tudo, plantavam, né, agricultura, todo tipo de alimento para se alimentar. Os agricultores e pastores, né, no início do Neolítico, foi 10 mil anos de Cristo, a Terra passou por uma grande mudança climática, né, o clima, a gente fala quente, frio, né, úmido,
Nas regiões de clima temperado, que vinha de menos 3 graus negativo até 18 graus, né, era o mais quente, que para a gente já é frio, as temperaturas se elevam e as camadas de gelos que cobriam parte da superfície terrestre recuaram. Então saíam, né, e ficava a terra. Os animais acostumados a clima frio, como os bisões e os mamutes, são esses animais aí que estão mostrando, eles desapareceram, né? O clima, a gente viu que com o clima eles desaparecem. E a carne tornou-se menos abundante. Intensificou-se então a busca por outras fontes de alimento. Então eles se alimentavam dos bisões e dos mamutes. Eles foram desaparecendo, aí o homem, os agricultores e pastores começaram a buscar outra fonte, né, para se alimentar. Nessa busca, os seres humanos desenvolveram a agricultura e, ao mesmo tempo, começaram a domesticar e a criar animais como cabras, ovelhas e bois, né? Então, foi através do desaparecimento desses animais, com a mudança climática, que eles resolveram procurar outra criação, né? Que hoje a gente conhece aqui a pecuária nossa aí, né? Cabra, porco, boi, eles foi desse tempo já que eles já começaram a criar esses animais. Os agricultores, né, os pastores, ele acredita que a agricultura foi desenvolvida pelas mulheres. Interessante, né? Por meio da observação, elas perceberam que a semente transportada pelos pássaros germinavam e dava origem a uma nova planta. Então caía, né, no chão os pássaros comendo e aí gerava outra nova planta. Assim tiveram a ideia delas próprias semearem e regarem a terra para depois colherem os frutos. Tá vendo como uma mulher inteligente? E aí elas faziam, né, essa parte aí de plantar a, as sementes para depois colherem. E a imagem mostra, né, elas já plantando em cima, colhendo e embaixo já fazendo o alimento para se alimentar. O desenvolvimento da agricultura, né, se deu em vários pontos da Terra ao mesmo tempo. No Oriente, né, que a gente mora no Ocidente, lá da Ásia, há evidências de que os seres humanos já cultivavam o trigo e a cevada há cerca de 8.000 anos antes de Cristo. Né? A gente viu que na África, no Egito, né, já a Grécia, tudo já tinha esse cultivo. A prática da agricultura revolucionou a vida humana, favorecendo uma série de mudanças. A primeira foi a sedentarização. Por que a agricultura houve essa mudança chamada sedentarização? Sobrevivendo ao cultivo e do pastoreio na agricultura e a criação, os seres humanos passaram a produzir seu próprio alimento e não precisava mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, isto é, passaram a se fixar em um determinado território. Eles construíam suas casas, plantavam e aí fixavam, não precisavam mais sair andando de um lugar para outro atrás de alimento, né? Então, de nômades a sedentários. Com a atividade agrícola, as comunidades deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentárias. Surgiram novos instrumentos, né, que auxiliaram no cultivo da terra, como a enxada, a charrua e arado, né, que nós vimos lá. A charrua era um tipo de arado, né, que eles usavam para cavar a terra e plantar. E aí a imagem já mostra aí, né, dos nômades ao sedentário. Quanto ao desenvolvimento da agricultura, o 2, né? Primeiro foi o sedentarismo, 2. A descoberta de novos instrumentos de trabalho, como o machado de pedra para derrubar as árvores, a enxada para limpar o terreno, a foice para cortar o mato. 3. A difusão da cerâmica, né? O barro modelado e cozido, com prática da agricultura, os grupos humanos passaram a necessitar de recipientes, né? Que pudessem cozinhar, armazenar e transportar cereais. Então, com a cerâmica, eles já faziam esses objetos. A cerâmica veio atender a essa necessidade, né, sendo usada para fazer panelas, vasos, jarros, etc. No Japão foram encontradas peças de cerâmica mais antigas produzidas pelos seres humanos. Então, a cerâmica, né, até hoje, a gente tem uma grande utilidade para a gente. 4, o crescimento da população. Né? Com o aumento e a diversificação da produção e a melhoria da conservação dos alimentos, a população aumentou e as pessoas passaram a viver mais tempo, né? Com esse sedentarismo, as moradas fixas, né? E aqui nós estamos vendo os instrumentos de pedra, os instrumentos que eles construíam, né? A flecha, então o fogo, o meio de colocar o fogo, né? Então o machado, todo tipo aí de instrumento que eles usavam, de pedra, né? Pedra lascada, pedra polida, machado lá interessante, e aí os vasos de cerâmica. Aí vem aí a idade dos metais, né? Vimos a cerâmica, a pedra, agora vamos os metais.
Por volta de 5 mil anos de Cristo, os seres humanos desenvolveram a metalurgia. Todo mundo conhece, né? A metalúrgica. Isto é, o trabalho com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado sobretudo para fazer utensílios e enfeites. O cobre é maleável e trabalha a ar frio, né? Não precisa esquentar. Mas por ser um metal mole, o cobre era pouco usado na feitura de armas e instrumentos agrícolas, como a lança e a enxada, né? Que tem que ser bem duro para aguentar o pique. Por volta de 3 mil anos de Cristo, os humanos descobriram a técnica da fabricação já outro metal, né? O bronze, mais duro e resistente que o cobre. O bronze resulta da mistura do cobre com o estanho, né? Aí já vem a mistura, dá o bronze. Foi nesta época que os humanos aprenderam a aquecer, derreter e modelar um metal de acordo com aquilo que desejavam. Aí nós estamos vendo os metais, né? Os instrumentos que eles usavam lá em cima, eles derretendo, né? O metal e lá embaixo já uma produção já de ouro e cobre, né? Que eles já o pôr do sol, né? Que eles fabricaram já com o desenvolvimento dos metais. Por volta da Idade dos Metais, né, por volta de 1300 a.C., os humanos aprenderam a fundir o ferro, que por sua vez é mais resistente que o bronze. A produção do ferro exigia um forno com temperatura alta e constante para o derretimento do minério, né? Até hoje ainda fazem. Os povos que primeiro aprenderam a fundir e trabalhar esses metais, sobretudo o ferro, aperfeiçoaram seus instrumentos como espadas e escudos e seus instrumentos agrícolas como pás, enxadas e arados. Com isso, aumentaram sua capacidade de produzir alimentos e de defender o seu território. Para as guerras, já fazia seus escudos e suas armas, né? Já com o ferro, que era mais resistente, e aí nós estamos vendo eles trabalhando, né? Derretimento do ferro para fazer seus instrumentos, suas armas, e embaixo já os instrumentos usados, os cortantes, para eles se defenderem e usarem também para em casa, né? Para cortar. Então, não ficou nossas aulas, né? Muito obrigada pela atenção, espero que tenha adquirido conhecimentos, que fiquem as referências, e eu acho que foi muito interessante a aula, né, sobre a origem do ser humano, os hominídeos. Obrigada.